Neste vídeo vamos ver mais alguns detalhes sobre a tecnologia Ajax e vamos falar especificamente um pouco melhor sobre o que é este objeto que nós criámos no vídeo anterior e que é designado por XML HTTP Request. Para estudarmos um pouco mais em detalhe o que é, afinal de contas, esta tecnologia Ajax, e acreditem que não há uma informação extremamente aprofundada sobre esta tecnologia, ela é relativamente simples de apreender porque não é nem de perto nem de longe tão complexa como uma linguagem de programação por completo. Nós vamos ter a oportunidade aqui de analisar isto com um pouco mais de cuidado. Verificamos então no vídeo anterior que este objeto XML HTTP Request é na base e na sua essência um objeto que contém um conjunto de propriedades e de métodos, sendo que as propriedades são as características ou valores deste objeto e os métodos são aquelas funcionalidades que ele pode executar. E este objeto XML HTTP Request é de facto o ex-libris, o ponto mais significativo desta tecnologia Ajax, ok? É a pedra-chave desta tecnologia. Depois, à volta dele, há um conjunto então de propriedades e métodos que nós devemos utilizar em determinadas circunstâncias. Porquê? Porque nós devemos sempre acautelar as eventuais más práticas de funcionamento da nossa plataforma. Se nós, por exemplo, estivermos a pedir aqui um fecheiro que não existe, eventualmente aqui a nossa resposta vai ser uma resposta contrária àquilo que estamos à espera. Vamos fazer aqui uma experiência e colocar aqui xdados.txt. Significa que este fecheiro não existe no nosso servidor, por conseguinte também não vai obter aqui a resposta e vamos ter aqui um erro, provavelmente. Vamos aqui verificar então, vamos aqui refrescar, vamos fazer aqui um clique e reparem o que é que aconteceu. Não foi encontrado the requested URL xdados.txt não foi encontrada no servidor. Não podia ser mais objetivo do que esta informação, mas de facto nós não queremos que estas informações apareçam. Bom, eu vou aproveitar que estou aqui no meu browser e vamos abrir aqui a fonte mais, uma fonte interessante, eu não vou dizer que é mais interessante porque isso seria um bocadinho tendencioso, para sabermos como é que isto funciona, que é o nosso querido W3 Schools. O W3 Schools nós vamos encontrar uma secção inteiramente dedicada ao Ajax. E como vamos ter a oportunidade de verificar, aqui no Ajax nós temos esta secção. E esta secção vai nos indicar aqui algumas coisas que ainda são relativamente atuais, outras já nem tanto, como é o caso do ASP, porque agora é ASP.NET, ok? Mas temos aqui o fundamental. E o que é o objetivo desta playlist não é detalhadamente falar sobre a Ajax, mas sim percebermos a lógica de funcionamento desta tecnologia. Então, nós temos aqui no Ajax, no HTML, ou melhor, XML HTTP Request Object, nós temos então aqui as informações que interessam sobre este objeto. Portanto, a primeira informação que é fundamental nós percebermos é que numa versão mais antiga desta tecnologia Ajax, tinha que se ter em atenção que alguns computadores ainda utilizavam versões do Internet Explorer mais antigas. Internet Explorer 5, o 6 e por aí fora. A forma de se escrever este objeto era diferente. E há aqui uma chamada de atenção para esse aspecto. Atualmente, eu arriscaria a dizer que já não valerá a pena estarmos com essa preocupação. Mas existia, de facto, essa preocupação. E reparem, ele era escrito desta forma. Variable é igual a new ActiveX object, ok? Ou um ActiveX object, pronto. E era assim que o Internet Explorer, a versão 5 e a versão 6, interpretavam o pedido, ou neste caso a criação do objeto XML HTTP Request. Ora, como nós podemos ver aqui, um dos exemplos de utilização do Ajax nestas condições, isto é, para ser multi-browser, vamos lhe chamar assim, o que acontecia era que os programadores tinham que escrever este código que aqui está. Esta condição que determina a existência ou não do objeto XML HTTP Request. Caso esta existência fosse encontrada, esta condição era verdadeira e por conseguinte era criado o HTTP Request, vamos chamar assim, sem o XML. No caso de não existir este objeto, aqui esta condição retornava falso e, portanto, íamos para o else. E no caso do else,
a mesma variável, ou o mesmo objeto, iria ser criado, mas com o ActiveX Object. Ora, hoje em dia, eu creio que já não será necessário recorrermos a isto, porque dificilmente alguém ainda utiliza o Internet Explorer 5 ou 6, ou quem utiliza, paciência, terá que evoluir um bocadinho mais, comprar uma máquina nova, etc. E, portanto, há aqui esta informação que era importante referir e que tem o valor que tem. Outra circunstância aqui que está referida e que, no meu caso, que também estou a aprender, não sei até que ponto é que estará devidamente atualizada, mas eu vou partir do pressuposto que sim, é por razões de segurança, os browsers modernos, que todos eles suportam este objeto XML HTTP request, não permitem que as chamadas sejam feitas no modelo cross-domains. O que é que isto significa? Significa que eu não vou poder utilizar, por questões de segurança, não vou poder utilizar esta tecnologia AJAX para, dentro do meu servidor, fazer uma solicitação, um pedido ou um request para um outro domínio, ok? Para um outro servidor, vamos lhe chamar assim. E, portanto, por razões de segurança. Se alguém tem informações contrárias ou se eventualmente viermos a descobrir isto mais à frente, podem escrever nos comentários, não há problema nenhum. Como eu costumo dizer e volto a sublinhar, este é um mecanismo de aprendizagem e, portanto, este vídeo não é simplesmente um mecanismo de ensinar dados adquiridos, é um mecanismo de partilha da minha própria metodologia de aprendizagem, ok? Muito bem. Posto isto, depois temos aqui uma referência aos principais métodos e também às principais propriedades que este objeto tem. Quem está habituado a programação orientada por objetos sabe que uma das características fundamentais deste tipo de paradigma é que nós temos classes a partir das quais podemos instanciar objetos, podemos criar objetos. E essas classes têm uma assinatura muito importante, isto é, elas têm propriedades, que normalmente são conhecidas como as variáveis da própria classe, e que definem características dessa classe. Ou então são propriedades que vão sendo alteradas à medida que a classe vai sendo utilizada. E, portanto, estamos a falar de, não no caso concreto do pedido, mas estamos a falar, imaginem, num objeto carro, ok? Tem a cor, tem o ano, tem o modelo, etc. Tudo isso são propriedades, são características do objeto. Os métodos ou as funções são as mecânicas, as ações que esse objeto pode executar. E, portanto, quando nós temos nesta tabela aqui os métodos e as propriedades, nós estamos a falar fundamentalmente daquilo que são as principais componentes de um objeto. Ora, no caso dos métodos, ele refere aqui que o new XML HTTP request serve para criar um novo objeto. É óbvio, portanto, é aqui a expressão new significa exatamente isso e foi isso que nós usamos aqui no nosso código para criar um novo objeto. Depois, temos aqui um outro método que pode ser utilizado, que é o abort. Eu ainda não sei em que contexto, mas eventualmente será um método que é utilizado no sentido de cancelar o pedido atual. E, portanto, existe a possibilidade de nós colocarmos em funcionamento esse pedido e, a determinada altura, por razões de código, pararmos esse pedido e dizer já não precisamos dele, ok? Depois tem aqui algumas funcionalidades ou alguns métodos, por agora não nos interessam porque são métodos um bocadinho mais avançados para esta fase em que nós estamos, mas tem aqui o open, que foi aquilo que nós utilizamos. E neste caso o open tem aqui algumas indicações, ele diz, especifica o tipo de pedido, ok? Especifica o pedido. E então, como é que ele especifica o pedido? Existe a possibilidade de ele ter 5 parâmetros, ok? Não obrigatoriamente ter os 5, mas pode ter 5. Nós utilizamos só 3. Utilizamos o método e, no caso do método, o pedido só pode ser do tipo get ou post, ok? Depois, a URL é a localização do ficheiro no nosso servidor que irá desempenhar a tarefa que nós solicitarmos, ok? E esse ficheiro tanto pode ser um ficheiro de dados, que é um ficheiro de texto, como o nosso que nós ali temos, ok? Que tem uma frase, ou que poderia ter um texto completo, e ali ia pegar naquele texto e iria trazer o texto para baixo, sem qualquer problema. Mas pode também ser, por exemplo, um script de PHP que vai ter acesso a uma base de dados, onde vai fazer uma pesquisa de um determinado dado e onde vai retornar, por exemplo, o nome de um cliente da nossa loja. Portanto, pode ser qualquer circunstância dessas, ok? Pode, inclusive, ser um ficheiro que está dentro do servidor e que vem acrescentar um conjunto de outros elementos dentro do nosso DOM, ok?
Depois aqui a expressão async, que é o terceiro parâmetro, é uma expressão que nós vulgarmente iremos utilizar como true, isto é, ou queremos que esta comunicação, ou este pedido seja feito de forma assíncrona, isto é, podem existir vários pedidos em lista e o servidor é que irá tratar de cada um deles da maneira que bem entender e vai-nos devolvendo as respostas, ou se nós colocarmos falso, o que vai acontecer é que cada um dos pedidos vai ser respondido de forma sequencial. Okay? Um pedido é feito e o segundo pedido só será feito ou só será respondido quando o primeiro tiver terminado. Depois poderá ser necessário utilizarmos aqui ainda um username e uma password na eventualidade de nós termos que atribuir credenciais neste nosso pedido. Depois temos aqui o send, que é um método que nos permite enviar o pedido para o servidor, e isto é utilizado normalmente quando são pedidos do tipo GET, o send sem qualquer parâmetro, quando nós temos um send com um parâmetro do tipo string. Normalmente é utilizado com os métodos ou os opens post, ok? Eventualmente nós vamos com certeza ver aqui alguns exemplos de funcionamento do Ajax nos próximos vídeos utilizando get e post, ok? Depois set request header permite adicionar um label, etc. Não vamos olhar para isto. Finalmente, falar aqui muito rapidamente sobre as propriedades do objeto. Há aqui algumas que nem vale a pena nós falarmos sequer ainda, porque eventualmente são um bocadinho mais avançadas, mas como podem observar, temos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades que aqui temos destacadas. O onReadyStateChanged é uma propriedade que vai ser alterada quando o servidor nos envia uma resposta. Então ele define a ação que vai ser desempenhada quando esta propriedade é alterada. E esta propriedade é alterada simplesmente da seguinte forma. Nós enviamos um pedido e este onReadyStateChanged vai ficar à espera que chegue uma resposta. Assim que chega uma resposta, é como se nós ligássemos um interruptor para acender uma lâmpada, ok? Ele liga um interruptor e diz, atenção, obtive uma resposta. A resposta pode ser inclusive um erro, mas ele obteve uma resposta. Nós depois, como programadores, é que dentro da função que vai ser executada quando a resposta chega, é que nós vamos ter que analisar o que é que vem dentro da resposta. É a mesma circunstância, criando aqui uma analogia, de nós recebermos uma encomenda através do correio na nossa porta, uma enorme caixa, que nós desconhecemos e não sabemos o que é que aquilo lá tem dentro, e eventualmente, se formos pouco atentos a estas questões terroristas, etc., nós vamos pegar na caixa e vamos achar que aquilo será um presente fabuloso. Mas, numa circunstância radical, poderia ser um objeto, uma bomba, não sei, não faço a mínima ideia, qualquer coisa. E, portanto, isto para dizer o quê? Que nós podemos receber a resposta, temos é depois que ter atenção que resposta é. E para isso existem aqui outras propriedades, nomeadamente o ready state e o status. O status vai nos dizer se a resposta foi ok, se ela chegou em condições, se ela não chegou em condições ou se nem sequer foi encontrada. E nós já vimos aqui que num dos nossos pedidos nós alterámos o nome do ficheiro e a resposta não foi sequer encontrada. Então nós podemos verificar, e as verificações são feitas com controles condicionais, neste caso com instruções if, se o status foi o status ok. Porque se o status não foi ok, nós já sabemos que recebemos uma resposta, mas poderá ter sido uma destas duas, ok? Então, temos também aqui o ready state. O ready state significa em que etapa é que está o nosso pedido. Se o ready state for igual a 0, o pedido ainda nem sequer foi iniciado. Depois, se o ready state for igual a 1, significa que o servidor melhor dizendo, a nossa página conseguiu estabelecer ligação com o servidor, ok? Do ready state igual a 2 significa que o servidor recebeu o nosso pedido. Se o ready state for 3, e reparem que o servidor vai informando o que está a fazer, ele vai dizendo, olha, espera aí que eu neste momento estou a processar o teu pedido. E quando o ready state for 4, significa que o pedido foi finalizado e que a resposta está pronta, o que significa que ela já voltou e o status passou a ok. Ou melhor, ela já voltou e o ready state disparou. O status é que pode ser qualquer uma destas. Porquê? Porque o servidor pode receber um pedido, vai tentar, vai estabelecer, neste caso vai estabelecer ligação com o servidor, ele recebe o pedido e diz, olha, vai buscar o ficheiro XPTO, que tem lá a informação que eu quero. Ele vai procurar
o fecheiro, vai processar este nosso pedido e depois não encontra o fecheiro. E ele diz, olha, eu já tenho aqui a tua resposta, pode não ser a que tu queres, mas aí vai. Então nós depois temos que verificar se a resposta foi ok, se foi not found, etc. Eu estou com este discurso mais alongado, mais teórico, porquê? Para nós percebermos esta dinâmica, porque esta dinâmica faz todo o sentido. Isto é, eu adoro as linguagens de programação, porquê? Porque na maior parte dos casos as pessoas olham para as linguagens de programação e acham que é tudo muito hermético, tudo criado para dificultar, etc. No entanto, quando nós vamos analisar as coisas com algum cuidado, vamos acabar por verificar que, na esmagadora maioria dos casos, as opções que os desenvolvedores destas tecnologias tomam são opções que fazem sentido. E fazem sentido porque elas têm que cobrir um conjunto de circunstâncias várias. Porque nós, em diversas circunstâncias, poderemos querer saber, por exemplo, em que fase é que está o nosso pedido. Imaginem que nós fizemos um pedido para uma execução de uma tarefa no servidor que é extremamente complexa, que vai demorar alguns minutos. Ora, nós não podemos estar dependentes de uma resposta que nós não sabemos qual vai ser, sem saber em que fase é que está essa resposta. Por isso é que muitas das vezes, quando nós tratamos de um problema qualquer numa instituição pública, não é, nós, muitas das vezes, este processo está a ser tratado e nós dirigimos-nos ao balcão para perguntar em que fase está, se é preciso mais alguma coisa, se não é, etc. E, portanto, aqui estamos a falar, em termos analógicos, obviamente, ou análogos, neste caso, peço desculpa, nós estamos a falar, obviamente, de uma circunstância que faz sentido desta forma como eu estou a explicar. Okay? No próximo vídeo vamos então continuar a explorar aqui o Ajax para percebermos de facto como é que esta tecnologia funciona e mais uma vez referir, este é um mecanismo de aprendizagem e vamos aqui avançando em conjunto. Deixem ficar aí nos comentários as vossas reflexões e eventualmente se passarem para o último vídeo desta série, ele já irá ter algumas respostas às dúvidas que atualmente ainda temos.